Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando aqui, nossa convidada de hoje, a Ana Dolores Barros de Oliveira Samalta. Hoje a gente vai falar sobre as organizações e a nova lei de improbidade. Será que tem alguma coisa a ver a nova lei de improbidade e as organizações da sociedade civil? Então hoje, primeira live do ano de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Fernandinho, o César Antônio Manhães, Luciano, Liédia Nazário, todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou chamar aqui então, a minha convidada já está por aqui. Vamos lá, vamos com 22. Vamos lá, já convidei aqui. Olá, Lucas. Boa noite, Ana pessoal. Dolores, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me visualizar bem também? Tô te ouvindo bem sim, você me ouve Perfeito. bem? Ouço bem sim. Muito bacana. O ano mudou, mas os procedimentos continuam os mesmos, né? A gente, nesse novo normal, aí nesse ambiente virtual, a gente tem que saber se o link chegou, se está ouvindo bem, se ouve, se vê bem, se a transmissão está legal, se a conexão tá suficiente. Enfim, estamos aqui abrindo o ano 2022, primeira live, acho que legal do ano. Muito feliz por você estar aqui. Você que já é uma parceira nossa, cedeu aí alguns dos livros. Você é a professora Tereza Nóbrega, aliás. Um grande abraço à professora Tereza Nóbrega, da OAB Pernambuco, grande professora. E a Ana Dolores cedeu aí o livro dela. A gente sorteou ano passado 7 livros, né, para o pessoal, todo o Brasil agora recebendo. Aqui no nosso Insta tem as fotos. O pessoal da Amapá já recebeu, Manaus, do Rio Grande do Norte, aqui do interior da Bahia, Morro do Chapéu. Então, muita felicidade para a gente essa parceria com a Ana Dolores. Ela também escreveu um texto, né, aqui no nosso blog, em parceria com o nosso legal. O texto se chama Breves Comentários sobre a Nova Lei de Improbidade e sua aplicabilidade para os dirigentes das OSCs. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E eu queria que ela, primeiro, como é uma tradição aqui na nossa live, ela se apresentasse para o público. Porque, Ana, aqui eu até digo o seu nome, qual é o tema que a gente vai falar, mas é a própria convidada quem se apresenta. Então fala um pouquinho quem é a Ana Dolores aqui para nossa audiência. A bola está contigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer aí o convite da OSC Legal, né, que já desenvolve uma parceria grande com as instituições pelo Brasil, ensinando, promovendo eventos científicos para facilitar o trabalho dessas instituições que, como eu e Tereza costumamos dizer, é o combate do bom combate, né? Essa é a verdadeira definição do terceiro setor. Inclusive, eu queria aproveitar o ensejo já pegando o gancho do que você falou relacionado ao texto que eu publiquei com vocês. Eu e Tereza também nós publicamos recentemente um artigo sobre o mesmo tema. Acho que no meu Instagram tem esse texto disponível para quem quiser acessar. Meu nome é Ana Dolores, eu sou daqui de Pernambuco. Atualmente eu sou conselheira do CARF. Sou professora universitária de Direito Administrativo e de Direito Tributário. Também leciono sobre tributação do terceiro setor na pós-graduação, nos MBAs aqui de Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Enfim, já desenvolvo muitos estudos aí há um tempo no terceiro setor, aqui em Pernambuco, alguns que já leram meu livro, né? Especificamente um livro sobre a organização social da saúde, que é um tema que me interessa bastante. Venho escrevendo uns textos recentemente sobre essas hipóteses de imunidade tributária com a nova lei complementar que entrou em vigor esse ano, em razão, inclusive, do trabalho que eu exerço lá no CARF, né, julgando os processos administrativos fiscais de N entidades, inclusive entidades do terceiro setor, obviamente. E sou pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, do Núcleo de Políticas Públicas e Terceiro Setor, e vinculada ao CNPq também, aí de Direito Administrativo da Universidade Católica de Pernambuco. Hoje, Lucas me deu a incumbência da gente conversar um pouquinho sobre as alterações recentes que nós tivemos na lei de improbidade, né? Longe de tentar em uma hora
exaurir o tema, porque é um tema muito controverso, complexo, com muitas vicissitudes. A depender do estado em que você estiver, em que você for dirigente de uma organização da sociedade civil, também vão ter algumas peculiaridades relacionadas à atuação do próprio Ministério Público, que eu vou abordar aqui. Mas é claro que hoje a minha intenção é trazer flashes rápidos, trazer pontos que tragam algum tipo de esclarecimento, sobretudo com essas alterações que tiveram recentemente aí na lei de improbidade, pós-Miroski, né? Que a gente sabe que uma coisa era gerir uma entidade de terceiro setor antes do Miroski, e outra coisa é de 2016 para cá. E com a lei de improbidade, muita coisa muda também. E aí a gente vai trazer alguns pontos importantes para debater com vocês hoje. Fiquem bem à vontade também para fazerem perguntas. Na medida do possível, a gente vai responder o que der. O que não der, vocês podem mandar para mim reservadamente, que eu dou esse suporte aí para vocês também. Já me coloco à disposição. Muito bacana, Ana, muito legal. Bacana você estar aqui com a gente, uma alegria mesmo. Você que já é uma parceira antiga aqui nossa. Eu queria só que você dissesse então para o pessoal o que é CARF, né? Você falou a sigla, mas é importante só situar para o pessoal, para quem ainda não está familiarizado com essa sigla, o que significa CARF e o que ele faz. O CARF é o Conselho Administrativo Fiscal, é um órgão federal vinculado ao Ministério da Economia. No Brasil, nós temos a jurisdição una, né? O que quer dizer que quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Não obstante a gente ter alguns tribunais administrativos. E o CARF é um tribunal administrativo no qual a gente julga especificamente recurso fiscal. A minha instituição foi auditada, recebeu uma auto-infração ou algum tipo de despacho decisório por conta de um auditor da Fazenda e eu quero me defender daquele tributo que está me sendo cobrado e eu acredito que não seja necessário pagar, ou seja lá qual for o argumento que o seu contador, seu advogado utilizar, você recorre para o CARF. E lá a gente faz esses julgamentos administrativos. Por isso que a gente é chamado de conselheiro, que nada mais é do que um julgador administrativo. Nós somos a segunda instância, né? E a terceira instância é o Conselho Superior do próprio Conselho. Finalizada essa etapa, se você não consegue lograr êxito na discussão desse tributo em sede administrativa, você, caso acho que seja necessário, você parte para a instância judicial. Mas o CARF basicamente é um tribunal administrativo que julga recursos fiscais. Muito bacana. Queria cumprimentar aí a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou vendo aqui um monte de gente conhecida, amigos, amigas. O Flávio André, lá do Piauí. A Braga chegou aqui. Então, todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sei que tem um monte de aluno da professora Ana aqui, que ela tem horários da aula, né, tá, gente? Daqui a pouco ela vai dar aula e ela já, quando disse que todos os alunos vão ter que estar aqui, senão vão perder ponto na prova. Estou entregando aqui ao vivo a estratégia que a gente utilizou aí com os alunos da professora Ana. As brincadeiras à parte, vamos lá. Queria começar, então, perguntando para você, né, o tema principal para a gente já definir para o pessoal em termos muito simples, porque de fato eu sei que os temas são absolutamente complexos, mas o que é improbidade, né? O que a nova legislação traz com relação a esse conceito de improbidade? Pessoal, improbidade administrativa, ou melhor, a ação de improbidade administrativa, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, é uma ação com rito específico regido por normas de direito público relacionada a sanções administrativas. Não se configura nem como uma ação civil, tampouco como uma ação criminal. Não obstante, quando, eventualmente, eu espero que nenhum dirigente aqui venha responder por uma ação de improbidade, mas caso responda, as sanções são suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, caso você desenvolva alguma função pública, a possibilidade também da instituição perder incentivos fiscais ou benefícios creditícios públicos que haviam sido concedidos e além da possibilidade do pagamento de multa e do ressarcimento do dano ao erário. Então, na verdade, a ação de improbidade nada mais é do que uma ação utilizada especificamente pelo Ministério Público para tentar ressarcir um dano que foi causado à administração pública. Seja porque você cometeu um ato que configurou um enriquecimento ilícito, ou que causou um prejuízo ao erário, ou seja, um prejuízo à administração pública,
ou ainda porque atentou contra os princípios da administração pública. Eita, Ana, eu sei que princípios são esses, são aqueles clássicos da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não só esses, mas todos os outros princípios que são aplicados para a administração pública, como, por exemplo, a razoabilidade, a proporcionalidade, o interesse público, enfim, qualquer princípio. Só que a gente tem um detalhe importante aqui. Até ano passado, você poderia responder pela ação de improbidade tanto de maneira dolosa quanto de maneira culposa, a depender do tipo de ato que você causasse. De 2021 para cá, de agosto de outubro, para ser mais específica, que foi quando houve essa alteração na lei de improbidade, os atos de improbidade eles só podem ser configurados na modalidade dolosa. Ou seja, não basta que haja voluntariedade do agente para que essa ação seja configurada, esse ato seja considerado um ato ímprobo, um ato imoral. Ou não basta apenas ser ilegal, ou seja, não basta que você atente contra esses princípios, mas é necessário que haja a intenção de causar um prejuízo para a administração pública. Seja como um prejuízo em que efetivamente vai haver dano, perda patrimonial da administração pública, ou ainda um prejuízo relacionado a, por exemplo, a regulação, a fiscalização, ao controle dos contratos que são firmados com a administração pública. E aqui a gente entra no ponto importante. Tá, Ana, mas me diz uma coisa. Eu, como dirigente de uma OSC, eu posso entrar como um réu, assim por dizer, nessa ação, de maneira bem esdrúxula, a gente vai usar essa expressão aqui, réu, que na verdade não é réu, tá? A gente vai chamar isso de ato ímprobo. Você provavelmente vai ser analisado pelo Ministério Público que, junto com o Judiciário, vai verificar se houve ou não o cometimento desse ato. Como é que eu posso ser agente? Só e somente só se você estiver recebendo, se a entidade que você estiver gerindo estiver recebendo recursos públicos. Que a gente sabe que hoje, com o MIROSC, com a Lei 13.019, tem duas formas de vocês receberem esses recursos públicos. Termo de fomento e termo de parceria. Se você firma um acordo de colaboração, de maneira bem direta, vocês estão conseguindo me ouvir? Se você firma apenas um acordo de cooperação, não vai haver uma transferência de recurso financeiro. A 13.019 é muito clara. Se não há uma transferência de recurso financeiro, se não há investimento público dentro dessa sua entidade, não há como você responder por um ato de improbidade. Isso porque a nova perspectiva da lei de improbidade, ela só prevê que haverá o cometimento de agentes que não são públicos, porque a gente sabe que entidades do terceiro setor não são consideradas instituições públicas, são consideradas instituições fora da administração pública, são instituições paraestatais, você não responde por ato de improbidade. Ah, Ana, então quer dizer que se eu recebo apenas incentivos internacionais, recursos internacionais na minha instituição, ou ainda recursos brasileiros que não públicos, eu não posso cometer um ato de improbidade. A não ser que você esteja atuando junto com um servidor. Aí sim. Mas tirando isso, não existe a possibilidade. E é exatamente por isso que uma das sanções, que a gente não chama de pena, já que aqui não é uma legislação criminal, mas tão somente administrativa, uma das sanções é a perda desse benefício creditício ou ainda do incentivo fiscal que foi concedido para a instituição. Além da suspensão dos direitos políticos, do pagamento de multa, inclusive, eventualmente, se for necessário, se o juiz, casuisticamente, na análise do caso concreto, ele visualiza que é necessário para a aplicação da legislação, aplicar outras penalidades, como, por exemplo, o fechamento da instituição, isso é possível. E aí a gente vê que existe uma grande responsabilidade do gestor. Porque caso ele cometa algum ato de improbidade que possa configurar como improbidade administrativa, ele pode prejudicar não só a própria atuação dele como gestor, mas a própria atuação da entidade. Porque a entidade ela pode ser fechada, a entidade pode pagar multa, a entidade pode perder aquele benefício e automaticamente ao perder o benefício a gente sabe que a entidade ela não vai conseguir atuar. Porque a entidade ela precisa do benefício financeiro para atuar, seja público, seja privado.
Então, se você tem aquela entidade, você trabalha para uma entidade que recebe benefício exclusivamente público, você tem mais um ponto a ter mais cuidado. E como é que eu tomo cuidado, Ana? Tendo uma boa gestão, uma gestão proba. Cuidando dessa gestão fiscal, que eu sei que a OSC ajuda bastante, o grupo da OSC ajuda vocês bastante a realizar isso. Então, eu recomendo que vocês tenham a assessoria de um bom advogado e a assessoria de um bom contador. Porque dessa forma, facilita para evitar qualquer tipo de infringência na norma. A princípio, essa é a abordagem. Ou seja, em suma, tem o termo de parceria e termo de fomento, aliás, desculpa, termo de colaboração e termo de fomento fechado com alguma entidade pública, seja ela municipal, estadual ou federal, que a gente sabe que aqui tem entidades de todas as esferas, né? Eu preciso seguir as normas daquela entidade. Ah, Ana, então a gente não tem uma norma única que vai seguir uma regulação. A lei de improbidade é uma legislação federal. Ela traz normas gerais sobre o tema. Agora, especificamente sobre o cuidado contábil e fiscal que você vai ter com a aplicação daquela verba pública que está sendo repassada para a instituição, a gente tem que responder uma única pergunta. De onde vem o meu recurso financeiro? Meu recurso financeiro vem da União, então eu preciso atentar às normas federais. Meu recurso financeiro vem do Estado, eu preciso atentar às normas estaduais que controlam aquele contrato. Meu recurso financeiro vem do município, eu preciso atentar, obviamente, às normas municipais e estaduais. Porque se é o Ministério Público Estadual que possui a legitimidade de ajuizar a ação de improbidade contra você, seguramente ele vai seguir não só as normas municipais, mas também as normas estaduais. E aqui entra um detalhe importante, que provavelmente muitos gestores já sabem disso, porque existem CAOPs, que são centros de apoios operacionais dos ministérios públicos espalhados pelo país. Eu sei, inclusive, que tem alguns membros que já vieram, já passaram por aqui, né? Eu acompanho de vez em quando aí nas publicações do Lucas. Muitos CAOPs, que são esses centros de apoios que funcionam dentro dos ministérios públicos, eles possuem CAOPs específicos em patrimônio e terceiro setor. Então, eles possuem cartilhas que ajudam as entidades a saber como elas devem atuar com aquele recurso que foi repassado, como que elas devem declarar aquele valor, como que elas precisam especificar para fiscalização, que pode ser tanto da administração direta, através das secretarias que repassam os valores para vocês, ou através do próprio Tribunal de Contas, que também faz esse controle dos recursos públicos, vocês sabem, como que vocês têm que declarar esses valores e como esses valores efetivamente são aplicados. Porque se porventura eu sou uma entidade, por exemplo, que trabalha na saúde ou na educação, ou na proteção da mulher, do idoso, e eu recebo aquela subvenção pública para aplicar em determinada atividade, e a gente sabe que os contratos, os termos que são firmados com vocês, de fomento ou de colaboração, eles são muito específicos, eles destinam as verbas para uma atividade muito específica, você não pode desvirtuar a atividade. Mas, Ana, mesmo que eu aplique dentro da mesma instituição, mas que eu aplique para um outro projeto meu, não pode. A resposta é não. Não desvirtue aquela verba sem haver a prévia autorização contratual. Porque seguramente você vai incorrer no que a gente chama de ato de improbidade por infringência aí aos princípios da administração pública. Porque a lei ela é muito clara da lei de improbidade, que quando você não aplica a verba dentro das normas de fiscalizações e regulações que é esperada dentro daquele contrato que foi firmado, você seguramente vai incorrer em improbidade. Eita, mas eu apliquei sem saber. Eu apliquei de maneira culposa. Aí eu respondo, não, porque agora nós temos a lei prevendo apenas o ato na maneira dolosa. A questão é o Ministério Público, no caso concreto, verificar diante das investigações que podem ser feitas, inclusive, através de um processo, que é um procedimento interno do Ministério Público, que a gente chama de inquérito civil, em que ele vai apurar as prováveis infrações e ele só vai ajuizar a ação contra você se administrativamente ele verificar que existem indícios fortes que
que possam corroborar aí que efetivamente houve o ato, aí sim você pode responder por essa ação, desde que seja na modalidade dolosa. Ana, eu tenho uma Muito bom. pergunta. Antes, Vamos só dar lá. rapidinho Segue antes da lá. gente avançar. Eu sou um gestor, se eventualmente eu sou um gestor que eu já estava respondendo pela lei de improbidade, uma ação de improbidade, né? Antes dessa reforma que aconteceu no ano passado. E eu estava respondendo na modalidade culposa. Com a alteração da lei, automaticamente a minha ação ela fica extinta? A resposta é: nós ainda não temos a resposta. Por quê? Porque foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal logo após a vigência dessas alterações da lei de improbidade. E essa semana, o ministro Alexandre de Moraes ele reconheceu a repercussão geral do tema. Então, automaticamente, todas as ações para saber se a aplicação dessa lei, a nova lei de improbidade, seria irretroativa ou não. Ou seja, se aquelas pessoas que estavam respondendo apenas na modalidade culposa, elas continuariam a responder pela modalidade culposa ou não. E aí ele reconheceu a repercussão geral do tema. E a gente sabe o que acontece com o processo judicial quando a repercussão geral do tema, processualmente falando, acontece a suspensão processual. Ou seja, o seu processo vai ficar suspenso até que o Supremo Tribunal Federal ele decida sobre a provável irretroatividade ou não da norma. Se ele entender que a norma é retroativa, automaticamente aquela ação vai ficar extinta. Se ele entender que a norma não é retroativa, você vai continuar respondendo por aquela ação de improbidade. Se eu pudesse dar um chute pessoal, eu chutaria que o Supremo, tô sendo aqui um pouco... tô indo um pouquinho além do que me compete, tá? Mas eu chutaria que o Supremo Sinta-se em vai casa. reconhecer a irretroatividade do tema. Mas vamos aguardar, né? Para ver o que é que vai acontecer. Mas, acho Muito que de maneira... bacana. Foi muita informação. Acho que Muito muitas bacana, uma introdução de altíssimo nível, uma aula aí de introdução para a gente já ficar meio zonzo até com tanta informação, porque de fato são muitos conceitos, é complexo, a gente sabe que a linguagem jurídica, eu estou vendo aqui que tem muito advogado, muita gente que lida com captação de organizações, enfim, mas tem também dirigentes que não têm tanta familiaridade com a linguagem jurídica, e daí a gente vai fazendo essa tradução e esse bate-papo aqui para todo mundo poder entender um pouquinho do assunto. Mas eu queria cumprimentar aí o pessoal que está chegando, queria pedir para todo mundo dar um joinha aí, dar um coraçãozinho para a gente, né? Faz o algoritmo trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para ele, tá bom? Então todo mundo dá uma curtida, apoia o nosso trabalho. Vamos chamar também um amigo ou amiga que está por aí, que precisa assistir essa informação, que tem interesse também nessa discussão. Então, a gente agradece muito, todo mundo dá esse like. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí o pessoal do Instituto Mucambo de Pernambuco, Fátima Nascimento do Elo, toda a equipe do Elo, da plataforma Miroski também, o Luiz de Contagem, Minas Gerais, pessoal da Captação para ONGs, a Mariana Cruxin, lá da Prefeitura de São Paulo, um abraço para você que já esteve aqui também falando com a gente. A Raquel Vasconcelos, a Márcia, gestora de projetos lá de Uberlândia, Minas Gerais, a Raquel Martins, o chat está bem movimentado aqui, o pessoal participando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, deixa seu like, que a gente gosta. Vamos lá, vamos seguir, agora que a Ana já respirou um pouco, a gente trouxe várias coisas, vamos tentar então um pouco trazer mais alguns elementos para essa discussão. Eu vou começar com uma pergunta do Flávio, lá do Piauí, o Flávio que também envolvido com organizações, escrevia uma coluna, inclusive no blog, muito interessante, trazendo informações tal, para as organizações, sempre repercutia os eventos do OSC Legal também por lá, e ele perguntou o seguinte: por que o Ministério Público é o patrono dessas ações por improbidade? Veja, antes dessas alterações que nós tivemos no final do ano passado, na lei de improbidade, existiam vários legitimados nessa proteção do patrimônio público, que, além do Ministério Público, eram as próprias entidades que sofriam com o ato de improbidade. Além de sociedades de economia mista, as empresas públicas também poderiam ajuizar. Ou seja, o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, através das suas próprias procuradorias, elas podiam ajuizar as ações de improbidade. Essa pergunta,
ela é um pouquinho complexa de responder, porque a gente sabe que por trás de toda aprovação legal existe muito interesse político. No entanto, quando a gente parte para a prática, para analisar dados que nos foram, que nos são apresentados através dos portais da transparência, eu digo isso com muita propriedade porque eu sou pesquisadora na área, a maioria das ações de improbidade no Brasil eram ajuizadas pelo Ministério Público. Porque hoje, o Ministério Público, ele possui, tanto federal quanto estadual, ele possui instrumentos de proteção do patrimônio público muito maior do que os outros legitimados. Então, a gente via que, não obstante a lei prever que outras entidades elas podiam entrar com essa ação de improbidade, dificilmente isso acontecia. Basicamente, quem ajuizava essas ações era o Ministério Público, porque a gente sabe que o Ministério Público ele atua como fiscal da lei. Então, ele está nessa proteção, ele atua trabalhando na proteção desse patrimônio público, tanto de maneira judicial quanto de maneira extrajudicial. E exatamente por possuir esses instrumentos de maneira extrajudicial, inclusive por poder realizar essa investigação administrativa que a gente chama de inquérito civil, que possui resoluções próprias do Conselho Nacional do Ministério Público, ele possuía instrumentos para saber se existiam indícios ou não de prováveis atos de improbidade. Eu acho, particularmente, como pesquisadora, um prejuízo que aconteceu com a norma de ter sido retirado outros legitimados que pudessem ajuizar ações junto com o Ministério Público, porque isso diminui um pouco a atuação daquelas pessoas que poderiam fazer o controle e a fiscalização do patrimônio público. Mas, efetivamente, na prática, através de pesquisas que são desenvolvidas, a gente percebe que, basicamente, é o Ministério Público quem efetivamente ajuiza essas ações. Então, a gente meio que ficou 6 por meia dúzia. Apesar de ter sido tirado da norma, a prática vai continuar efetivamente como ela é. Bom, boa resposta. É isso. Muito bacana, bem esclarecedor. Então, pela introdução que você fez, já dá para inferir que, obviamente, a lei é aplicada para além do gestor público, né? Do funcionário público, né? Então, os contratos firmados com organizações, enfim, também estão abrigados na lei. Qual é a atitude, né, que pode configurar essa improbidade? Fala um pouquinho, decanta um pouquinho para a gente essas atitudes que podem confirmar como ato ímprobo ou ato de improbidade, como você tem falado para a gente. Os artigos 9º, 10º ou melhor, 8º, 9º e 10º da Lei de Improbidade, eles preveem um rol de diversas condutas que podem configurar como improbidade. Mas, de maneira sucinta, para a gente ser um pouco mais rápido aqui, existem 3 atos que podem configurar, que são configurados, que são observados como atos que causam, que podem incorrer na Lei de Improbidade, que é o ato que causa o enriquecimento ilícito, o ato que causa prejuízo ao erário e o ato que atenta contra os princípios da administração pública. Eu marquei aqui especificamente para a nossa live para falar de um ponto que está aí no ato que atenta contra os princípios da administração pública, que é aí tanto negar a publicidade dos atos que são praticados por essas entidades que recebem essas subvenções públicas, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas e contratos de parceria firmados pela administração pública com entidades privadas, que é exatamente a turma do terceiro setor. Então, na minha opinião, esse é o ato aí previsto como o ato que atenta contra o princípio da administração pública que mais deve ser observado pelo dirigente. Cumprir normas contratuais, de fiscalização e de aprovação de contratos. Ou seja, precisa cumprir efetivamente, como eu já havia dito inicialmente, o que está previsto no contrato. Se você descumpre qualquer uma das cláusulas de maneira dolosa, pode configurar o ato de improbidade, que, na minha opinião, é o que mais se aplica ao dirigente. Na prática, o que a gente mais vê, as entidades, quando a gente vê a entidade de terceiro setor respondendo à Lei de Improbidade, seguramente é relacionado à aplicação desses contratos. Ou seja, a forma como essa subvenção pública foi repassada é aplicada ou não. Não sei se vocês, dirigentes, já tiveram a curiosidade de ler a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo em 2015, salvo o melhor juízo, que saiu o julgamento,
que ele analisava a inconstitucionalidade ou não das organizações sociais. E aí, um dos pontos que o Supremo definiu é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles têm a prerrogativa, sim, de fazer o controle desses contratos que são firmados com entidades do terceiro setor, que incluem as OSCs. E o próprio MIROSC, ele traz essa previsão também de um controle mais rígido e de uma aprovação de contas públicas mais rígidas no que tange contratos que são firmados com organizações da sociedade civil. Então, é preciso ter um cuidado. Por isso que eu falo, é importante ter um bom advogado e um bom contador para fazer não só a gestão jurídica, mas a gestão fiscal dos contratos. Porque a forma como esse valor vai ser aplicado e o controle e a prestação de contas vai ser muito importante. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, recentemente nós tivemos uma cartilha aprovada pelo Ministério Público sobre essa prestação de contas. Salvo o melhor juízo, o Ministério Público do Pará, e essa informação, pessoal, é informação pública, tá? Vocês podem entrar no site desses ministérios públicos que eu estou citando aqui e ter acesso a essas orientações que eles repassam para vocês. E os ministérios públicos, eles conversam entre si. Esses CAOPs, eles conversam entre si e eles trocam materiais. Então, essas cartilhas, elas são utilizadas por outros estados. Eu estou citando aqui o Pará e Pernambuco, porque eu sei efetivamente que tem, salvo o melhor juiz, Bahia tem também, São Paulo, Minas. Mas pode ser que seu estado tenha e eu não tenho efetivamente como saber, porque realmente são muitos estados. Mas os ministérios públicos, eles possuem cartilhas ensinando vocês, gestores, a prestarem contas daqueles valores que são repassados. Então, entra no site do MP do teu estado, consulta se ele possui essa cartilha. Se ele não tiver, entra no site do MP do Pará ou MP do Pernambuco, que já serve como suporte para vocês. Ô, Ana, e eu posso sofrer aí uma auditoria só do Ministério Público? Não, o Tribunal de Contas também pode fazer essa auditoria. Especificamente, quem faz a auditoria dessas contas é o Tribunal de Contas. E se o Tribunal de Contas fizer a auditoria no seu contrato, que seguramente vai fazer, porque a prestação de contas vai ter que acontecer, e se ele identificar que houve algum tipo de aplicação considerada aí não idônea, seguramente ele vai passar essas informações para o Ministério Público. E a obrigação do Tribunal de Contas fazer isso, sob pena de responder de maneira solidária aí com essa omissão por não ter passado essas informações. Por isso que é importante vocês saberem como prestar contas ao Estado ou à União, caso se o valor que você receba aí seja de oriundos de recursos federais, né? Muito bom. Então, mais um pouco de uma verdadeira aula sobre as questões de improbidade e sobre a importância dos dirigentes das organizações conhecerem, estarem atualizados, enfim, bem informados. Aliás, sobre isso, o pessoal da Captação ONG diz exatamente isso, faz referência à questão da capacitação e da informação, diz que os dirigentes muitos dirigentes são autuados por falta de conhecimento na execução dos projetos ou na própria apresentação da prestação de contas. Portanto, conhecimento para que fortalecer a gestão das organizações, e esse é o nosso papel, inclusive. Queria cumprimentar aí a todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que está aqui e todo mundo que está chegando, a professora Karine Rocha, que está por aqui, Sandra do Adras, o pessoal do Lima Projetos, então todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueçam de dar o like aí, deixar o coraçãozinho, né, e fazer com que o algoritmo trabalhe para a gente, e não só a gente trabalhe para eles. Por favor, deem seu like, apoiem o nosso trabalho. Bom, tem uma pergunta muito simples e direta que eu sempre ouço por aí. Enfim, existe o dirigente de ficha suja? Essa figura, ela existe ou não existe? Então, eu acho, inclusive, que eu devo ter citado sobre isso no material que eu disponibilizei aí junto com vocês no Medium do próprio OSC. E eu e Tereza, nós falamos sobre isso nesse artigo que eu citei para vocês, que foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Jurídicos também. Existe. E tem uma coisa muito curiosa, que eu vou citar aqui, o Ministério Público do Pará. Isso é muito bacana, a forma como eles vêm atuando. Estou dizendo isso porque eu ouvi o relato da turma do CAOP do Ministério Público do Pará, dizendo como é o modus operandi deles de fiscalização. Existe o dirigente ficha suja?
que já não pode receber essa subvenção e a entidade que ele está gerindo não pode receber essa subvenção, existe. Que é exatamente aquela figurinha, que é o sujeito ativo do ato de improbidade, que a gente chama, que já configurou em algum ato. Então, ele já não vai poder receber. Porque uma das sanções, não vai poder receber a subvenção pública, porque uma das sanções, exatamente que eu já citei no início da nossa conversa aqui, é a suspensão desse repasse financeiro ou do benefício fiscal. No entanto, existe uma atitude muito curiosa que o Ministério Público do Pará, vanguardista, inclusive, diga-se de passagem, criou, e eu acredito que muitos MPs afora aí pelo país podem atuar também, que é o seguinte: todo ano, quando eles iam fazer a análise da prestação de contas das entidades, isso foi algum tempo atrás, eles aplicaram isso com a OS de saúde, tá? Mas nada impede que aplique para a OSC também. Até porque o MIROSC é relativamente recente, uma lei que está em vigor desde 2016 é relativamente recente, a gente ainda está aprendendo, o judiciário, o próprio Ministério Público está aprendendo a aplicar a norma, né? A gente também esbarra um pouquinho nesse impasse, que é a aplicação da norma no caso concreto, quando ainda é tudo muito recente. Sobretudo para o gestor, né? A gente também aprende e as capacitações são importantes exatamente por isso, para esclarecer. O Ministério Público do Pará, todo final do ano, ele fazia a análise da prestação de contas e o gestor que cumpria a prestação de contas que estava prevista na cartilha do Ministério Público, ele recebia uma estrelinha, como se fosse o jardim da infância mesmo. Uma estrelinha que dava a acreditação de que aquela instituição era uma instituição proba, que atuava junto com os órgãos de fiscalização em prol da boa prestação do serviço público. Sim, porque, Ana, mas eu não sou agente público. Mas quando você recebe subvenção pública para desenvolver determinada atividade, você está prestando um serviço público, ainda que de maneira indireta. Inclusive, isso está previsto na Constituição Federal, artigo 175, que é a possibilidade de outras entidades que não sejam públicas prestarem serviços públicos de maneira indireta. Então, de maneira indireta, vocês estão prestando serviços públicos, sim. Sobretudo se vocês estiverem recebendo por isso, né? Através dos contratos. Então, esses gestores que recebiam essa estrelinha de acreditação do Ministério Público, eles já entravam numa fila de prioridade para que o Estado do Pará e o município de Belém, eles priorizassem aquelas instituições para receberem os recursos. Porque o Ministério Público já sabia que aquela instituição era uma instituição que tinha um status de qualidade. Um status de qualidade legal, se a gente puder dizer. Claro que isso é um procedimento extrajudicial, mas é um procedimento que facilita, inclusive, a própria captação de recursos. Eu vislumbro aí uma possibilidade de, um futuro muito próximo, outros ministérios públicos aplicarem esse trabalho, que, na minha opinião, é fantástico. Traz aí uma gestão proba para a própria administração pública, facilita o trabalho do órgão fiscalizador e, obviamente, traz um status de credibilidade para a instituição e facilita a própria captação de recurso e, eventualmente, uma renovação através propriamente de um termo aditivo daqueles contratos. Então, esses contratos que já eram firmados com aquelas organizações sociais na época, eles já podiam prever termos aditivos e receberem novos repasses, o que perfeitamente é possível de acontecer também com esses contratos que nós temos agora previstos no Mirante, que seja o termo de colaboração, seja o termo de fomento, que é uma curiosidade interessante, né? Muito bacana. Cada fala sua é um capítulo da aula, né? Um pedaço da aula. Assim, eu tô ficando meio zonzo de tanta informação. De fato, é muito interessante, muito bacana de entender essa movimentação. E mais uma vez reforçando a importância que desde a primeira live que a gente faz aqui tem dito a boa articulação entre a assessoria jurídica e a assessoria contábil, né? A gestão contábil também. Uma boa articulação entre os dois, para uma boa gestão, uma boa governança e respeito às regras de compliance. Falar em compliance, tenho que cumprimentar aqui a Renata Fortunato, querida advogada, colega, amiga, que participou aqui com a gente falando do tema, um tema que também será tratado aqui em março. Vou adiantar aqui, então, a agendinha de março do OSC Legal, mais 2 lives no mês de março. A gente, no dia 8 de março, vai falar
sobre prestação de contas para os financiadores internacionais. A gente vai estar com o contador, enfim, Eduardo Nunes de Carvalho, aqui no dia 8 de março, abrindo o mês de março. E olha só, o Kéristo de Brumadinho aí, agradecendo aqui pelo conteúdo. Um abraço para você aí também, Kéristo, e a todo mundo de Brumadinho. E no dia 22 de março, a Samira Miguel, que é do Instituto Ayrton Senna, vai estar falando sobre compliance na ótica das organizações. Então, mês de março, 2 lives aqui, terças-feiras, 18 horas, dia 8 de março, dia 22 de março, todo mundo convidado, todo mundo convidada. Vamos voltar aqui, então, com a querida Ana Dolores, e a gente vai falar um pouquinho, ela falou um pouco que o Ministério Público é quem tem é o patrono, né, dessas ações, mas isso acho que está um pouco já falado, mas qual é o prazo, né, para esse processo, né? É ad infinito, o cara pode ser processado daqui a 20 anos, né? Então, prescreve, em outras palavras, prescreve a conduta do dirigente. Fala para a gente um pouco sobre isso também. A prescrição é um tema bem polêmico dentro da ação de improbidade, né? Na legislação anterior, inclusive, é um tema que também está dentro da ideia da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da retroatividade ou não. Por quê? Porque na lei anterior, o prazo prescricional para os atos dolosos ou culposos era de 5 anos. Não obstante, os tribunais superiores já terem entendimento no sentido de que ações dolosas eram imprescritíveis. As que causavam prejuízo ao erário, tá? As outras ações que não se enquadravam como aquelas que causavam prejuízo ao erário não eram imprescritíveis. Esse é o atual entendimento dos tribunais superiores na ótica da legislação anterior. Assim como o Mirós, que é a nova lei de improbidade, é uma legislação extremamente recente que ainda está sendo aplicada pelos tribunais. Então, muito a gente vai ver mudar, tanto na jurisprudência quanto na aplicação de precedentes isolados. No entanto, o prazo prescricional na atual norma mudou. Ele aumentou. Ele saiu de 5 anos para 8 anos. Toda e qualquer ação agora, Ana, ela prescreve no mesmo prazo. A legislação, ela traz hoje um prazo geral para todas as condutas, que é um prazo de 8 anos. Mas deixo aqui a ressalva que os atos dolosos que causam prejuízo ao erário são entendidos pelos tribunais superiores como imprescritíveis. E qual é o marco? Eu começo a contar esse prazo prescricional de quando? Começa a contar de qual fato? Aí a norma explica para a gente aí no artigo 23. A ação para aplicação dessas sanções, elas começam a correr, prescreve em 8 anos, a partir da ocorrência do fato ou de quando cessar a permanência. Por quê? Porque tem ato que a gente pratica e ele causa a ação de improbidade. Mas existe ato que ele é de natureza continuada. Então, enquanto você estiver causando aquele ato de natureza continuada, a prescrição ela vai se renovar. Então, a prescrição, esse prazo que o Ministério Público teria para ajuizar a ação contra você, só para explicar de maneira sucinta para quem não é da área jurídica, a prescrição ela funciona como uma ideia de segurança jurídica. É para evitar que a gente cause algum transtorno que tenha uma repercussão jurídica, seja de maneira dolosa ou culposa, e a gente passa a vida inteira com medo de que alguém ajuize uma ação contra a gente. Então, por questões de segurança jurídica, o Brasil ele criou vários prazos prescricionais na lei dizendo que, tá, ok, a gente sabe que você causou um prejuízo ao erário, mas por uma questão de segurança, para evitar que você fique com medo pro resto da vida, a gente vai ter um prazo. O Ministério Público só pode ajuizar em até 8 anos, a partir do momento em que você cometeu o ato ou que cessou a permanência do cometimento daquele ato. Então, hoje, esse prazo foi unificado e ele é de 8 anos. Certo? Muito bacana, Ana, muito legal. Tem aqui uma pergunta da Márcia, gestora de projetos, acho que é para ilustrar bem, que essa questão da improbidade ela tem a ver com contrato com recursos públicos, né? Isso. Então, e ela pergunta o seguinte, eu acho que é bom para esclarecer aí
deixar muito claro o que entra na discussão de improbidade ou não entra. Um presidente de OSC que se autorreelege com presença de assembleia da eleição, sem a presença de outros membros, também pode responder por improbidade? Aí, no caso, é uma irregularidade no próprio estatuto, na lei civil, enfim, acho que tem mais a ver com o descumprimento da lei civil do que pela lei de improbidade. Mas a Ana pode falar um pouco melhor sobre isso para a gente. Isso é muito curioso, essa pergunta é bastante curiosa, Lucas, porque eu já participei, há algum tempo atrás, de uma comissão de direito do terceiro setor. Hoje eu não posso mais porque eu sou impedida, obviamente, em razão do exercício no CAF. Mas essas comissões de terceiro setor das seccionais de OAB país afora, elas ajudam muito vocês a entenderem como é a atuação, e isso, para mim, é inclusive um cumprimento de norma de compliance, né? Muita instituição tem o ânimos, ou seja, a intenção, a boa intenção de prestar esse trabalho através de uma entidade de terceiro setor em determinada área que seja da atuação própria da instituição, através de um projeto específico. Isso é muito bacana. No entanto, vocês não podem esquecer que vocês são entidades de direito privado. E, como tal, vocês precisam cumprir normas de direito privado. Que normas são essas, Ana? Fazer um registro de um estatuto dentro de um cartório de registro civil. E esse estatuto, ele é fundamental e está previsto no Código Civil, logo nos primeiros artigos do Código Civil. Não me recordo exatamente o artigo. 53. 53. O artigo 53, ele está lá, dizendo que você é uma entidade de direito privado, e para que você seja uma instituição legal, e você só pode receber subvenção pública ou privada, inclusive internacional. Inclusive, essas instituições internacionais, elas costumam ser tão rigorosas quanto as instituições públicas para o repasse. Então, você precisa ter uma instituição completamente legalizada e com um estatuto que seja registrado em cartório e que cumpra determinados pré-requisitos. O que eu já vi muito na prática. Um monte de entidade que efetivamente sabe trabalhar, mas não tem um estatuto que compreenda todas as atuações, que compreenda a possibilidade de receber a subvenção daqueles projetos. Porque muita gente pega estatuto na internet, no Google, copia e cola, registra a sua entidade e pronto, está lá o CNPJ. Isso é suficiente? Isso não é suficiente. Você precisa prever como é que a assembleia vai acontecer, a assembleia extraordinária, a assembleia ordinária anual, como é que vai mudar aquela presidência, como é que vocês vão receber essas subvenções privadas, públicas ou internacionais, como é que vocês vão administrar a conta bancária, como é que vai ser dada a votação para trazer novos dirigentes, como é que vai ter a gestão fiscal. Tudo isso não é previsto numa norma. É previsto dentro do estatuto da instituição. E o estatuto, ele é criado pela própria instituição. Anny, como é que eu faço o estatuto? Você pode contratar uma consultoria de um contador ou um advogado especializado na área, porque eles vão trazer exatamente os cumprimentos legais para a sua atuação. Cada atuação dentro de uma OSC, a depender do tipo de OSC que você esteja atuando, saúde, educação, cultura, seja lá qual for a sua atuação, ela precisa de um estatuto muito específico para a sua área. E só com um estatuto muito bem redigido e devidamente registrado em cartório é que vocês vão poder captar recurso público. Então, para que vocês possam eventualmente responder para uma ação de improbidade, vocês também têm que ter essa legalização contábil e cível. Ela está fora da atuação do direito administrativo. No entanto, o advogado ele também pode realizar essa aplicação. Seguramente vocês podem encontrar Brasil afora através dessas comissões de terceiro setor ou de a escola aberta do terceiro setor. E eu sempre vejo, inclusive aqui no próprio Instagram da OSC Legal, cursos de capacitação e lives explicando sobre essa parte de compliance contratual, que é relacionada ao estatuto de vocês, que precisa ser muitas vezes revisto, atualizado. E isso demanda uma burocracia cartorária, que é um pouco chata, mas é necessário para que vocês possam funcionar e receber esses recursos. Muito bacana. Mais uma aula aí da nossa Ana, nossa convidada. Muito bom mesmo a gente poder estar ouvindo você, Ana, por aqui. Já estamos
Aí temos algumas perguntas ainda, o tempo voando, faltando só 10 minutos para a gente terminar. Eu disse isso várias vezes, mas repito aqui, a live quando é boa, Ana, a gente pisca o olho, bate ali, olha pro relógio, já está acabando, falta 5 minutos e a gente ainda tem metade das perguntas para fazer. Então hoje está exatamente desse jeito. Você tratou dos temas, a gente tinha feito um roteirinho, gente, mas ela tratou de todos os temas e o roteirinho ficou embutido, digamos, em todas as falas e foi muito bacana o que a gente ouviu aqui hoje. Eu queria só lembrar o pessoal aí, já tem gente deixando seu like, reforçando o pedido, vamos trabalhar, né, pedir para os algoritmos trabalharem para a gente e não para a gente trabalhar para esses algoritmos, deem os likes, apoiem o nosso trabalho, siga a gente nas redes sociais, leia o texto da doutora Ana Dolores lá no nosso blog, leia o texto novo que ela publicou com a professora Tereza Nóbrega. Aliás, mais uma vez, um beijo, professora Tereza, breve, vamos estar aqui com você também, espero que você venha aqui conversar com a gente também, nos dê a honra da sua vinda para cá conversar com a gente. Bom, queria também reforçar aqui o convite, né? A gente vai ter lives em março também. Então, rapidinho, dia 8 de março, Eduardo Nunes de Carvalho, a gente vai estar falando sobre prestação de contas para financiadores internacionais. E no dia 22 de março, Samira Miguel, lá do Instituto Ayrton Senna, vai estar falando para a gente sobre compliance na ótica das OSCs. Então, muito bom. Março também, a gente com agenda super bacana para falar com as entidades. Bom, eu queria ir fechando aqui. Já já tem novidade também, tá? Vou anunciar a novidade já já. Então, fiquem por aqui, já já tem novidade. Então, queria saber de você também as sanções, né? A gente falou bastante do ato de probidade, da defesa em si, mas quais são as possíveis sanções? O que pode acontecer com um dirigente de uma entidade que seja, enfim, acusado ou condenado por improbidade, tenha um problema nesse sentido? Como eu já havia dito, nós temos 3 grandes blocos de improbidade, de atos que configuram a ação de improbidade, né? O ato que causa lesão ao erário, o ato que causa enriquecimento ilícito e o ato que atenta contra o princípio da administração pública. Nós temos aí a possibilidade de diversas sanções que podem ser aplicadas de maneira cumulativa ou não. Ou seja, o juiz, no caso concreto, julgando a sua ação, ele vai verificar se uma ou mais de uma dessas sanções vão ser suficientes para reverter o prejuízo patrimonial que o ente público eventualmente teve. São eles: a suspensão dos direitos políticos do gestor, ou seja, a capacidade de votar e ser votado, o que traz N problemas. Direitos políticos que a gente sabe que são previstos, inclusive, constitucionalmente, tá? Essas sanções aqui da lei de improbidade estão previstas na própria lei de improbidade, na ação de improbidade, quanto na própria Constituição Federal. Você pode ter a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública. Ana, eu sou gestora de uma OSC, mas eu também exerço uma função pública em uma outra instituição. Posso perder o meu cargo? A depender, pode. A depender do tipo de ato que você cometer. Pagamento de multa proporcional ao prejuízo que foi causado. Ressarcimento ao erário, quando a gente estiver falando daquelas hipóteses em que eventualmente houve um prejuízo efetivo. Sei lá, houve um repasse de R$1 milhão. R$500 mil a gente não conseguiu identificar onde efetivamente foi aplicado. Posso ser condenada a devolver aquele valor? Pode. A instituição que você trabalha pode ser condenada a devolver aquele valor. E o ponto mais importante para não apenas quem é gestor, mas para a própria entidade, a possibilidade de você perder durante um prazo de 14 anos ou 12 anos, também a depender do ato que foi praticado, a possibilidade de você firmar novos contratos, ou seja, de você receber novas subvenções públicas ou receber benefícios fiscais. Aí aqui tem um ponto importante. Ana, aquela imunidade tributária que é prevista lá na Constituição Federal para a gente, que foi regulada agora pela lei complementar que foi publicada em janeiro, isso se enquadraria como um benefício fiscal? Não. Imunidade tributária não é benefício fiscal. E aqui a gente precisa fazer a diferenciação. Importante. A imunidade tributária é uma hipótese de não incidência da norma.
Quando a Constituição ela vem e fala, também de maneira esdrúxula, eu vou falar aqui, não tão técnica para quem não é da área poder entender. Quando a Constituição fala que determinada norma é de não incidência, ou seja, para determinadas instituições aquele tributo não pode ser cobrado, isso é hipótese de imunidade tributária. O legislador e o administrador público, querendo ou não lhe cobrar, ele não pode lhe cobrar. Porque a Constituição diz que não pode, então a gente diz que isso é uma hipótese de não incidência. Isso é uma imunidade tributária, que é exatamente o que acontece com a Lei Complementar 187, que foi publicada agora, que a gente esperava ansiosamente, né, há muitos anos, essa implantação dessa norma, que era a regulamentação do artigo da imunidade tributária previsto na Constituição Federal. Outra coisa é o seu estado, por exemplo, cultura. Acontece muito no âmbito da cultura. O teu estado, o estado em que a tua entidade atua, está registrada no cartório, isso é importante. Minha entidade está registrada em Pernambuco. E em Pernambuco existe uma lei específica dizendo que aqui no estado não se paga determinado tributo das entidades da cultura. Isso é um benefício fiscal, isso é um incentivo para que vocês possam atuar. O que a lei de improbidade fala que vocês vão perder é isso. É esse benefício que os estados, ou os municípios, ou a União criaram de maneira infraconstitucional. Não está previsto na Constituição, mas de maneira infraconstitucional, a Assembleia Legislativa do seu estado, ou a Câmara de Vereadores do seu município, ou o próprio Congresso Nacional aprovou de maneira infraconstitucional. O que você vai perder é isso aqui. Ah, Ana, mas eu não vou perder aquela imunidade tributária? Você não vai perder porque você sequer adquiriu. Lembrem-se que a imunidade tributária aplicável ao terceiro setor, ela é condicionada. Condicionada ao quê? Ao registro e à regularidade fiscal da instituição. Se você não tiver devidamente legalizada, você não vai ter direito nem à imunidade, então você não vai perder o que você não teve, certo? São coisas distintas que a gente precisa fazer a diferenciação. Mas basicamente são essas sanções que podem ser combinadas aí para o gestor ímprobo e para a entidade que automaticamente é considerada ímproba junto com o gestor. Muito bom, que aula, muito bom. Queria, antes da gente fechar então, tem diversas perguntas, muita gente dando parabéns aqui, palminhas, etc, cumprimentando você também, Ana, muito bacana mesmo. Antes de fechar aqui, da gente ir para as considerações finais, eu queria dizer para todo mundo que a gente tem um lançamento. Hoje a gente lançou um texto novo pelo OSC Legal. Então, o texto da Camila Chagas, parceira, advogada, tem trabalhado comigo aqui no OSC Legal também. Um beijo para a Camila, ela está aqui assistindo também. E o texto saiu hoje, já está lá no nosso site, nas nossas redes sociais disponíveis. Amanhã a gente começa a divulgação, mas está lá. Esse texto faz alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, que foi instituído pela Lei Federal 11.635 de 2007 e que é celebrado no dia 21 de janeiro. Então, mês passado, mês de janeiro, é um mês de muita mobilização com relação às questões de intolerância religiosa, e a Camila Chagas está muito envolvida nessas discussões. Ela trouxe aí um pouco dessa discussão, e a gente meio que, eu brinquei com ela dizendo que esse texto é um encontro do direito de associação, né, do direito de se associar, se reunir em entidades sociais, sejam elas associações ou entidades religiosas, e o direito à manifestação religiosa, à livre manifestação religiosa. Então, é um texto muito interessante, muito bacana. Parabenizo aqui a Camila Chagas e convido a todo mundo, a todos e todas, para ler o texto que se chama As Casas de Axé e a Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, por Camila Chagas. Texto novo lá do OSC Legal, lançamento hoje. Uma felicidade grande poder fazer e lançar essas coisas. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para ler. E a gente gosta também quando manda sugestões, comentários, opiniões, críticas também, por que não? Então, a gente está aberto aí para que possa escrever para a gente. Então, gente, para quem perguntou aqui, a live fica salva tanto aqui no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá no nosso canal no YouTube também, tá? E a gente tem os grupos do WhatsApp, tem os grupos do Telegram, todo dia tem conteúdo sobre organização da sociedade civil, políticas públicas participativas, enfim. Eu só vou pedir à pessoa que está me escrevendo aqui no WhatsApp, que eu não posso te inserir agora, tá bom? Espera só um pouquinho, tá terminando a live.
Daqui a 5 minutinhos eu incluo você lá no grupo, tá bom? Então, já já eu incluo você. E quem mais estiver interessado, basta entrar em contato com a gente aqui pelo Insta, ou pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Enfim, fique à vontade. Então, fechando aqui com a querida Ana Dolores. A gente, né, assunto tem para a gente ficar aqui até 10 horas da noite, mas você tem aula, a nossa live é até às 19 horas, então a gente vai fechar. Eu queria muito agradecer a você de coração pela sua presença aqui, pelo seu tempo. Você que já é uma parceira, como eu disse, já disponibilizou livros, já escreveu junto com a gente. Certamente outras parcerias virão. E eu fico muito feliz, né, de você ver uma pessoa nova, com tamanho conhecimento, com tamanha generosidade também no conhecimento, nunca se furtou a conversar e a compartilhar, né? Você que tem feito texto também, eu vi publicação com você na Folha de Pernambuco, se eu não me engano, Diário de Pernambuco, eu acho o nome do jornal, também na plataforma J, aqui pelo Oscar Legal, então está sido muito ativa nessa partilha de conhecimento e a gente fica muito feliz porque esse é uma das coisas que a gente privilegia muito e que a gente faz, que é partilhar conhecimento em prol das organizações. Então, eu queria que você deixasse para a gente suas honrosas despedidas aqui, não só para mim, como para a nossa audiência também. Então, fique à vontade. Lucas, eu queria agradecer aí o convite, né? Eu acho que conhecimento só é bom quando é partilhado. Eu tive bons mestres e eu faço questão sempre de reproduzir tudo que eu aprendi com eles, tudo que a gente aprende na pesquisa, né? Porque pesquisa, antes de tudo, é a gente desbravando um terreno que é extremamente fértil. Eu sempre falo para as pessoas quando elas me perguntam: Ana, mas você tem o CARF, você tem a universidade, você tem isso, você tem aquilo. Por que você gosta de estudar sobre o terceiro setor? Porque é exatamente a expressão que eu utilizei no início da nossa live. É combater o bom combate. Eu acho que no direito a gente tem que procurar, sobretudo no direito administrativo, aquelas instituições que a gente acredita e que podem fazer do nosso país um lugar melhor. E eu acredito nas instituições, todas as instituições do terceiro setor, quando utilizadas de maneira adequada, quando utilizadas com boa fé e com o intuito, que eu sei que as instituições que são vinculadas ao SC têm essa intenção, elas trazem muito benefício para a nossa sociedade. Então, eu faço questão sempre de estar estudando tanto a parte tributária quanto a parte administrativa aplicada ao terceiro setor. Contem sempre comigo. Como eu falei no início da nossa live também, longe de exaurir o tema, porque é um tema muito complexo, cheio de vicissitudes, cheio de entendimentos diferentes, tanto no STJ quanto no STF, não só na doutrina também. A turma que está vinculada ao IBDA, que eu já vi que alguns professores de vez em quando aparecem por aqui, o Tarso, que é o coordenador, um dos coordenadores da pesquisa lá na Universidade Federal do Paraná, escreve muito sobre o tema. Fernando Mânica, que também serve muito de embasamento para as minhas próprias pesquisas. Eles também desenvolvem muito. A gente está sempre publicando, eu e Tereza aí no Jota, no Diário Pernambuco, Folha de Pernambuco, são jornais aqui também, e o Jota, que é um jornal nacional, além das revistas científicas. A Tereza está à frente também da comissão de terceiro setor, eventualmente ela organiza algum evento, quando eu posso participar, eu participo, mas eu me coloco à disposição de todas as entidades que quiserem falar comigo no privado. Apesar de ser muito ocupada, eu sempre procuro um tempinho de responder vocês. Também posso disponibilizar meu e-mail, é o Ana, com 2 N's, demudobarros@gmail.com, para quem quiser mandar e-mail e a gente trocar figurinha. É um tema que eu trabalho por prazer, eu gosto. Gosto de escrever sobre, gosto de estudar sobre. E terceiro setor é algo que está crescendo muito no Brasil ainda, né? Tudo pra gente ainda é muito incipiente. Então, tudo que a gente puder produzir sobre o tema vai ajudar bastante. Então, eu gosto sempre de compartilhar com vocês o que a gente está produzindo, porque eu sei que existe uma carência muito grande científica na área. E existem núcleos que estão tentando suprir essa carência, mas ainda é muito grande. Então, tudo que a gente puder compartilhar vai ajudar as instituições atuarem de maneira mais e melhor, sobretudo melhor, porque tudo que é dado em qualidade é melhor do que em quantidade, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, me coloco à disposição, Lucas, para estar aqui sempre que vocês precisarem, para a gente escrever junto, participar dos eventos.
E vocês que são aqui gestores das instituições, quiserem trocar figurinha comigo também, estou à disposição. Vai ser um prazer a gente conversar. Muito bom. Queria mais uma vez agradecer de coração a Ana, dizer para ela que foi muito legal. Começamos o ano realmente com chave de ouro, sinal de que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, muito conhecimento, mas também de muita troca, de muita possibilidade, né, de articulação, de parcerias, enfim. Eu tenho certeza disso. Que é importante, de né? captação também, né? Para, afinal de contas, nossas ações precisam sobreviver, precisam se expandir, inclusive, e eu fico muito feliz que a Ana trouxe aí tanto conhecimento, não só para mim, né? A conversa, eu costumo dizer que a conversa não é comigo. Eu até conduzo a conversa, mas é um bate-papo e uma partilha com o nosso público. Então, queria relembrar, então, hoje, texto novo do Oscar Legal, hoje publicado, As Casas de Axé e a Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, de autoria de Camila Chagas, que está por aqui. Um abraço, Camila, obrigado por tudo, pela parceria no Oscar Legal Instituto. E convidar todo mundo para as lives de março, dia 8 de março, Eduardo Nunes de Carvalho vai falar sobre prestação de contas para os financiadores internacionais. E no dia 22 de março, a Samira Miguel, do Instituto Ayrton Senna, vai falar sobre compliance na ótica das OSCs. Um abraço a todo mundo. Até o dia 8 de março. Obrigado, Ana. Até mais. Tamo junto e até a próxima. Tchauzinho, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.